Boa noite, tia. Boa noite. Boa noite para todos que estão entrando. Lê, eu já te mandei o convite. Vou mandar de novo. Ah, foi. Boa noite. Boa noite. Não sei se dá pra ver direito, deixa eu ver. Deixa eu ver se meu cabelo tá arrumado. Ô, Lê, tá virada a câmera, tá de lado. Peraí. É que eu coloquei no tripé, o tripé só dá assim. Peraí, eu vou pôr em outra coisa. O seu não vira porque o meu vira. Só o da Letícia aqui não vira. Tudo bem? Quem tá aí já? Siqueira Silva. Mas põe aqui, Boa ó. Rosa. noite, Klaus. Quanto tempo? Vai, Boa tá bom? noite, Ju. Agora Ei, foi. Fê. Peraí, que eu não virei, eu deixei só apoiado aqui, ó. Aí vocês vão ter que juntar. Oi, bem juntinho, porque não dá pra virar. Aí, Lê, eu mando os aviãozinhos pro Tá. pessoal. Aí pode ir mandando, dá um tempinho, né, pro pessoal ir entrando bem. Aham. Deixa eu ver aqui. Vou mandar aqui também. Oi, Ni. Pode entrar. Deu tudo certo os horários, né? Eu cheguei. O Anderson chegou faltando 10 minutos. Hoje foi corrida aqui também. Eu sempre entro uma meia hora, 40 minutos antes aqui pro quarto pra ficar, né? Nossa, hoje não rolou muito. Nossa, mas no dia que tem a live, parece que a gente se atrapalha toda, né? Não, Não e é é? E a luta, né? A luta espiritual também, para poder fazer a live, né? não, toda quarta a minha voz fica ruim. Me dá dor de garganta. Só na quarta. Mas deu certo. É, tô entrando. Boa noite a todos. Ele vai entrar. Tem o pessoal que vai entrar, mas eu mandei no WhatsApp, aí eu achei que dava para enviar por lá. Eu nunca mandei ver. Você tentou aí? Na barrinha? Só dá a opção daqui mesmo. É, eu não sei se aí no seu aparece, adicione um comentário e tem 3 bolinhas. Será que não dá? Dá. Deixa eu ver. Anselmo também. Anselmo, aqui. O Anselmo falou que ia entrar. Você conseguiu ver aí nas 3 bolinhas do comentário? Deixa eu ver aqui. Aparece compartilhar com, aí dá pra você ir mandando. Ah, não, só aparece publicar no meu. Não, esse aqui é do meu teclado. Ah,
Quer que eu te mande o link para você mandar? Vê se dá. Porque para mim aparece. Deixa eu ver, peraí. Eu mandei. Deixa eu ver. Ninguém pode apagar. Eita, meu Deus. Começou o negócio. Ixi, eu fui apertar aqui embaixo, agora entrou os... Ai, senhor. Filtro. Ah, os efeitos. É. Vai. E o Caleb? Tá com o Nicolas ali na sala. Ah, Foi uma batalha hoje mesmo, viu? Minha mãe tinha exame para fazer, aí ficou a tarde toda lá. nossa. Mesmo. Deixa eu ver. Fê, eu vou sair rapidinho só para poder compartilhar no meu status aqui do Instagram. Tá bom. Aí eu você te me mando chama de já. novo. Tá. E onde colocar as mãos prosperarei, a sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Pessoal, vai dando boa noite aí para eu ver quem tá entrando, porque não tá aparecendo aqui, não. Boa noite, Ju. Ai, gente, vou pôr um filtro, porque hoje eu tô só por Deus. Pura olheira. Quem é mãe sabe, né? Tem noites que a gente não dorme. Mas é bênção. Boa noite. Olê, me manda uma mensagem quando puder te mandar o convite de novo. Vocês estão bem, gente? Tá todo mundo bem? Tá, vou te chamar. Aí, voltamos. Gente. Foi. Certo? Certo. Olê, eu vou começar falando um pouquinho de como a gente se conheceu, né? Sim. Nossa, eu tava tentando lembrar quantos anos o meu Nicolas tinha. Ah, 2 para 3 anos, Fê. Nossa, Ele Lê. era bem novinho, ele nem falava direito. É. Então, gente, né? Essa daí é a minha amiga Letícia, o esposo dela, o Anderson. E eu Graça e e a Lê, paz. Amém. A gente conheceu na academia, né? Da Thaís? Sim, foi. É. Fazendo Então, zumba. faz uns 9 anos que o Nicolas tem. Faz. Então, eu e a Lê se conhecem todo esse tempo, então eu pude participar um pouco
da história da Lê, né, Lê? Então, a gente se conheceu na academia e depois de uma tragédia no meu cabelo, a Fernanda falou, vem ajeitar o cabelo comigo, lembra? Eu recupero seu cabelo, eu tive um corte, porque eu fiz luzes e tive um corte químico e detonou tudo meu cabelo. Aí você falou, vamos restaurar o cabelo. Aí eu fui na sua casa e a gente começou a ter amizade a partir disso. Não lembrava dessa parte. Tudo por causa de um cabelo. É aqui, né? Deus une propósitos, né? Verdade. Então, hoje a Lê vai contar um pouquinho, né? Eles dois vão contar um pouquinho da história deles em relação a ter filhos, né, Lê? Sim. A tirar, né? Então, vocês ficam à vontade. Nós passamos pela fase de perdas, depois viramos tentantes. Tivemos um diagnóstico dos dois lados, da parte da saúde, para ter dificuldade de ter filhos, né? Eu engravidei em 2017. Aí foi tudo bem, fiz o pré-natal, tudo certinho. Quando vocês voltaram, você já estava buscando a Deus? Não, quando a gente namorava, porque a gente terminou. Quando a gente namorava, ele ia para a Assembleia e eu não queria ir. Eu sempre tive a resistência de ir, eu falava, não, lá só tem gritaria, não consigo nem entrar na porta. Eu tinha muito preconceito nessa parte. Eu me assustava toda vez que eu passava na igreja evangélica e falava, não, eu não quero ir, não. É por causa dos cadelas de fogo. Aí ele, de tanto eu não ir, ele acabou não indo mais. E a gente namorou por 2 anos e terminamos. Passou 2 anos, ele não aguentou, né? Ficar longe. E a gente voltou. Nisso que a gente voltou, eu tava indo na Calvário, na Batista, né? Porque eu trabalhava com o Josi. Até eu chamei, não foi? Eu já fui com você e fui com a Thaís. Você me chamou, eu não fui, aí eu fui com a Thaís. Verdade. Aí fui uma vez, gostei. Aí depois fui mais uma vez, aí ficou por isso mesmo. Aí eu comecei a sentir no meu coração, que eu morava sozinha, né? E eu comecei a sentir no meu coração esse vazio, que eu precisava, tipo, deu uma vontade de ir na igreja. Aí eu falei, não, deixa eu ir, né? Aí fui com a Josi, né? Só que ela era da Batista perto da Firestone. Eu não lembro qual que era. E fui com ela. Nisso, a gente começou a voltar a conversar, e ele queria voltar. E a Josi, que trabalhava comigo, ela fazia uma célula na casa dela. Eu até fui, né? Lembra? Você foi, eu te convidei, acho que era toda quarta. Aí ele foi também. Aí ele falou assim, não é possível que a Letícia tá, né? Tá partindo pra essa religião, tudo, tá virando cristã. E aí, esse marido da Josi, ele começou a querer discipular a gente. E queria conhecer mais o Anderson, saber se realmente a intenção dele, da gente voltar, era sincera. E a gente foi em oração. Aí eu falei assim, vamos na Calvário? Porque eu já fui e gostei. Ele, vamos. Aí a gente foi, e foi bom, né? Deus falou muito com a gente. Na verdade, depois que eu me afastei da Assembleia, logo depois de muito tempo, me afastei da Assembleia de Deus, do Ministério Vila Alzira, que eu ia, e eu cheguei aí algumas vezes na Calvário, antes mesmo de ter ficado com a Letícia, entendeu? Já conhecia já como que era o ministério lá, eu tinha gostado já. E quando eu fiquei sabendo que ela tinha ido para lá e escolheu lá, eu falei, não, vamos. Eu estava também querendo voltar também. E ainda quando a gente voltou, quando ele queria voltar comigo, ele mentiu para mim. Eu estava trabalhando, ele falou, tem uma festinha lá no meu serviço, pediu para chamar os amigos, e não sei o quê. Aí ele falou, chamei até o Richard, o pessoal lá do mercado. Eu falei, tá bom, né? Aí eu fui, aí ele foi embora, fui conversar com o Richard, não sei se ele tá na live, eu acho que ele tá.
Aí ele falou, eu falei, o Anderson te chamou pra festa do serviço? Ele, que festa? Ele, na empresa dele, que não sei o que. Ele, não. Eu falei, nossa, mas ele pegou meu telefone e falou que tinha lá, né, tudo. E não era porque ele queria meu telefone de novo pra gente conversar. Isso foi como eu conheci ela. Quando ele me conheceu. Aí a gente saiu 1, 2 vezes, não fiquei com ele. Foi difícil, né? Eu fui difícil, Fernanda. Foi mesmo. Aí depois de algumas saídas que a gente foi ficar. Aí a gente ficou por 2 anos, aí não começava a dar certo, eu não podia sair, eu sempre fui de uma família muito rígida. Então, eu sempre tinha horário para chegar em casa, então todas as festas, até da família dele, ir para o shopping, eu sempre tinha que estar muito cedo em casa. Então, isso acabava interferindo muito, a gente não conseguia se ver. Porque eu trabalhava o dia inteiro e o horário que eu tinha, eu não podia ver ele, porque eu sempre tive isso. Mas foi bom, porque isso interferiu, a gente terminou, mas foi bom cada um viver um pouco o seu lado e sentir essa necessidade de estar junto de novo, né? E você mesmo me conheceu antes dele, depois dele, né? Para todo mundo, ele já que conhece a gente, ele já falou que foi um término difícil, que ele se arrependeu da gente ter terminado, da gente ter ficado junto, mas graças a Deus, o propósito de Deus era a gente estar junto mesmo, né? Sim, Lê, tenho certeza. A gente casou no papel em 2016, eu me batizei na Calvário em 2016, e em 2017 eu engravidei. E era nosso sonho, né, ter filho. Pelo menos o meu. Desde que eu me conheço por gente, meu sonho era ser mãe. Se me perguntasse lá, o que você quer fazer da vida? Eu, ser mãe. Não falava que eu queria trabalhar, que eu queria não sei o quê. A Letícia, na verdade, ela não é que nem... tipo, tem mulheres que querem, né, ter carro, ter dinheiro, ter uma dependência, né? Mas, na verdade, ela... não tô falando que isso não seja certo. É certo, entendeu? Mas ela, o principal, ela queria ter uma família. Ser mãe, ter uma família. É isso, entendeu? E na época eu não tava, só queria sair. Ele tem uma filha, Júlia. Tem uma menina que vai fazer 17 anos. Então ele já tinha uma filha. Então esse não era a prioridade dele, ter um filho, né? Mas sempre foi o meu. Mas quando eu engravidei, isso mexeu muito com ele. Ele ficou muito feliz. E ele via a minha felicidade. Então, e virou o sonho dos dois. A gente tem muitos sonhos juntos. Sim. E virou o sonho dos dois. Então, eu tive a gestação, aí fiz o pré-natal certinho. Divulguei pra todo mundo. Não tinha nada, assim, né? O não tinha nada. Eu tomava anticoncepcional, sempre tomei. Aí eu falei, vamos tentar? Aí eu parei o remédio. No mês seguinte eu engravidei. Foi muito rápido. Eu parei o remédio, já engravidei no próximo mês. Eu falei, eu não acredito, tô passando mal. Fiz o teste, né? E deu positivo. Foi muito rápido. Aí passou 1, 2, 3 meses. Aí, acho que com 2 meses, eu tive um corrimento marrom, né? Aí eu fui no hospital e eles falaram, pode ser o início de um aborto, mas tem que esperar e que não sei o quê. Aí eu fiquei muito mal, né? Mas eu falei, não é possível, eu vou ficar em repouso, quietinha. E nisso passou o corrimento marrom, como se fosse o sangue, né? Aí passou o terceiro mês, quarto mês, eu falei, passou dos 3 meses, então agora tá tranquilo, né? E aí passou, deu o 5º mês, comecei a sentir umas coliquinhas, falei, é normal. Aí eu comecei a ter aqueles contração, sem dor. Mas me falavam, contração é de treinamento, tá tudo bem, né? E eu fiz ultrassom, tava tudo bem. Quando eu cheguei em 21 semanas, que é 5 meses e pouquinho, à noite eu comecei a ter umas dor muito forte, muito forte. Eu falei, nossa, será que é contração? Mas sempre falou que era sem dor, né? Aí eu falei pro Anderson, vou tomar um chá. Vou tomar um chá bem quente e deitar.
Quando eu tomei esse chá quente, deitei, aí que piorou. Passei a noite inteira com dor. Eu falei, não, vamos no médico. Aí acho que era umas 5 horas da manhã. A gente foi pro hospital e eu com muita contração, muita contração. E aí eles falaram, vamos fazer ultrassom. Fez ultrassom, tava tudo bem. Só que assim, semanas antes eu tava sentindo um líquido. Eu falei, nossa, eu espirrei e estou sentindo um líquido, né? Que estranho. Tava vazando água da minha bolsa aos poucos e eu não sabia. Nunca suspeitei que era água, sabe? Achei que era corrimento mesmo. Aí tá, fiz ultrassom tudo e as dores intensificando. Aí o médico, ó, deita lá, você vai ficar em observação. Quando fizeram o exame de toque, aí o médico falou, nossa, você tá com 3 dedos de dilatação. Você vai ter um parto. Aí eu falei, não, mas é muito cedo. Ele falou, realmente, depois quando você não tiver mais o bebê, porque ele falou, com o tempo de gestação que você tá, é muito difícil sobreviver. Porque o neném não tem nem 500 gramas ainda. Ele tá todo formadinho, mas não tem 500 gramas ainda. Assim, a gente que passa por isso, Fê, a gente lembra de todos os detalhes. Pode passar o ano que for, o tempo que for, eu vou lembrar. Porque é muito forte, era um sonho, então foi muito forte. Então, aí eu deitei, na hora que eu deitei, eu olhei pra ele e falei assim, eu só olhei pra ele, eu ouvi um barulho, pum! Um estralo, né? Um estralo, a bolsa tinha estourado. Aí eu falei, a bolsa estourou, gritei a enfermeira na mesma hora, o médico tava passando nos quartos assim, ele passou bem na hora na porta e já falou, leva pra sala de parto agora. Aí já me encaminhou, nem precisei esperar nada, foi muito rápido, graças a Deus foi muito rápido, Fê, porque é muito triste perder. Imagina. Aí eu fiz o parto, tudo, teve um parto normal, deslizou que nem... Não, ele falou assim, quase caiu no chão, Fê, porque ele falou assim, quando vir a dor, você faz força. Então, aí eu peguei, e aí eu falei, tá bom, né? O médico falou, quando vir a dor, você faz força. Nessa hora, o médico virou, acho que pra pegar tesoura, alguma coisa pra cortar o cordão umbilical. Na hora que veio a dor, eu não precisei fazer força, foi automaticamente. Fê, a bebê saiu, era menina. Eu já sabia que era menina. A Bianca. E, então, deslizou. Aí eu, ai, tá saindo. Eu dei um grito. Aí ele só fez assim com a mão, sabe? Porque ia cair no chão. Porque foi na hora que ele virou pra pegar a tesoura, eu tive o parto. Aí ele cortou, né? Ele falou, a gente vai ter que fazer uma curetagem porque a placenta tá muito colada. Então, não tem como expelir assim, normal. E aí a enfermeira mostrou ela falou, quer pegar? Eu não quis pegar no colo, era bem pequena. Ela insistiu ainda. Ela insistiu, ela falou, tem certeza que você quer pegar? Eu falei assim, eu não quero pegar, porque eu sei que eu não vou pegar nunca mais, e já tá sendo muita dor pra mim, e eu não quero mais pegar. Sim. Aí eu vi o rostinho bonitinho. Eu não sei quanto tempo ela ficou viva, porque logo depois eles colocaram ela na incubadora, já me levaram para fazer curetagem. Então eu não soube quanto tempo ela ficou viva. Eu fui atrás depois, o hospital não soube me dizer, foi no Hospital da Mulher. Só que aí eu tava tão mal que eu falei, nem vou me aprofundar, né, para saber o que aconteceu, o porquê. Mas realmente, quando cortou o cordão umbilical, ela já ficou roxa na hora. Aqui o pulmão dela, o médico falou depois que o pulmão dela não estava maduro. Ela tinha o pulmão certinho, mas não estava maduro, entendeu? Para conseguir respirar por si própria. Então, ela realmente não tinha como... Era muito pequenininha, tinha 400 e poucas gramas, não tinha nem 500. Então, eu fui para a sala para fazer a curetagem e depois fui para o pós-parto, que foi outro momento muito difícil, porque lá não importa quem é maternidade. Então, eu fiquei lá esperando os movimentos da perna voltar, porque eu fiz a anestesia, né? A hack. Então, eu tive que esperar os movimentos da perna voltar para ir para o quarto. E nisso, tinha mais 2 mães lá e os bebezinhos do meu lado. Então, eu deitada lá, tipo, muito mal, e o bebê do meu lado. Né? Então, eu não via a hora das pernas voltar a se mexer para poder ir para o quarto e sair dali, né? E no quarto que eu fiquei, graças a Deus, não tinha nenhuma mãe lá. Tinha uma mulher que acho que fez uma cirurgia dos seios e uma outra que ela tirou o útero. Acho que ela tinha endometriose, eu lembro mais ou menos.
né? Até o Anderson conversou com um casal lá, com o marido dela. Aí ele falou, ela tirou o útero, eu agradeço por ela, sua esposa só ter feito a curetagem, né? Você conversou. Foi. E o Anderson lá o tempo todo colocando louvor e eu revoltada, né? Eu lembro dessa sua fase. Você acompanhou de perto, né, Fê? Entendo, porque a gente não entende, né, Lê? Por Não. que permitiu Por acontecer? que comigo? O que eu fiz? A Karina tá na live, ela trabalhava comigo. Ela pastou, né, Karina? Porque eu trabalhava com ela, só eu e ela no escritório, e ela ouvia minhas lamentações o dia inteiro, todos os dias, porque eu fiquei muito revoltada. A gente é da Calvário e a gente tinha o God, a gente sempre abriu nossa casa para ter os encontros, né? Como se fosse célula. E eu fiquei muito mal. E eu não queria mais ir para a igreja. Eu fiquei revoltada com Deus. É um lado bem que eu não vi orgulho disso, mas é o que eu estava sentindo. Eu fiquei muito revoltada. E até, eu não sei se tem pessoas que perderam, que é tentante, né, na live. Mas se você está passando por um momento de revolta, eu entendo, porque eu também fiquei assim. A gente não consegue controlar nossos sentimentos, né? Eu fiquei bem mal. Então, eu não queria nem ouvir falar de Deus, tão revoltada que eu fiquei. Até quando eu perdi, o pastor Roberto, da nossa igreja, ele foi visitar a gente, foi levar uma palavra, eu não queria nem comer, eu não queria... Tava muito revoltada. Até eu falei, nossa, coitada do pastor, porque eu tratei ele mó, sabe? Ele tá falando da palavra de Deus, mas eu não quero saber, tô revoltada com Deus, eu fiquei muito revoltada. Ele deve ter entendido, porque assim, a gente quer falar, porque a gente quer tentar confortar a pessoa, né? Mas a gente não tem noção do tamanho da dor, né? Então é normal, da dor. Normal. E Deus, com certeza, também super entendeu. Sim, com certeza. Tanto que a gente foi na casa de um amigo, de um casal nosso da igreja, o Anselmo e a Márcia. E o Anselmo até falou, olha como Deus é misericordioso, porque mesmo você não querendo mais falar com Deus, nem orar, nem agradecer por nada, Deus foi misericordioso e te deu uma bênção enorme, que foi o Caleb, né? Que veio perfeito, que veio, né? Temos o Caleb hoje com 1 ano e 11 meses, vai fazer 2 anos mês que vem. Para você ver como essa live foi muito difícil para mim aceitar, porque dia 28 de agosto foi quando eu perdi ela, em 2017. Então eu sempre fiquei com o mês de agosto mal. E exatamente nesse mês de agosto eu tô dando o testemunho. Me arrepiei toda agora. Porque eu vou te assim, falar uma coisa. desde quando eu comecei a live, vem várias pessoas na minha cabeça, né? Que eu fico falando, Senhor, vai preparando as pessoas, né? Vai me lembrando de pessoas e tal. E você foi essa semana. A Lê tem um puta de um testemunho, né? Tá, olha que coincidência, assim, não é coincidência não. Mas é pra edificar mesmo, né? Foi bem no mês da sua dor e você tá aí testemunhando, né? Sim, e foi bem difícil, porque na época que eu engravidei, muitas amigas minhas engravidaram. Muitas meninas da igreja estavam grávidas. Até a Ana, não falei mais com ela, mas ela me chamou pro chá de bebê dela. Eu falei, olha, Ana, me perdoa, mas eu não tô bem para ir nesse tipo de evento, né? Eu não tô bem, eu não quero estragar o seu dia, né? Então, eu ficava mais... Eu falava muito com a Fê, ela sabe muito como eu me sentia. Mas, deixa eu falar, Fê. Agora imagina como que eu fiquei depois que aconteceu tudo isso. Realmente. Minha cabeça de ter, não é aguentar, porque a gente tem que estar junto para aguentar tudo. Porque quando a gente casou, eu não tinha isso, entendeu? Mas assim, depois que a gente começou o ministério na igreja, eu acho que Deus ele foi tão bom que até a palavra que a gente vive, né, que a gente fala, que a gente prega, se tornou, quando a gente casou, a gente vira um só, né? É uma só carne. Então, tudo que ela passou, eu não senti o que ela passou. Eu não senti o corpo dela, as coisas dela. Mas assim, todo o tempo eu tentava me colocar um pouco no lugar dela.
E toda vez que ela dormia chorando, que tinha vários momentos Eu que ela dormia chorando e acordava eu chorando. ficava olhando para ela e eu falava com Deus e falava assim, ó Deus, me dá sabedoria, né? Porque eu tenho que estar com ela e a gente tem que passar disso junto, entendeu? Aí eu sempre falava para ela, isso que a gente está passando, a gente lá na frente a gente vai falar, vai ser um testemunho. Testemunho. E a gente vai passar disso. Ele sempre falava isso e eu nunca, eu falava, ai, para de falar isso porque você está falando isso para me deixar melhor. Até a Karina falou, eu achava que eu não teria mais filhos. Porque quando o médico falou, quando você perder, a gente vai investigar. E o que foi o meu... Eu fiz vários exames, fiz o exame de colocar um ferro lá no meu útero para ver se ele abria. Porque a suspeita do meu diagnóstico era que eu tinha o colo do útero curto. Então, esse colo curto fazia com que, quando o bebê pesasse mais de 300 gramas, o útero abria e não suportava o peso do bebê. Então, provavelmente, na minha próxima gestação, eu poderia perder de novo. E aí eu pesquisava muito, sou uma pessoa que pesquisa. Vou no Google, né? Eu sou aquela mal de Google. Eu pesquiso muito, então havia muitos relatos de mães insuficiência istmo-cervical, que é uma insuficiência do colo do útero. Então eu pesquisava muito, então eu via casos que realmente dá para ir para frente a gravidez, mas quando chegasse no 3º ou 4º mês da gravidez, tinha que fazer uma mini cirurgia para costurar o colo do útero para aguentar a gestação e ficar em repouso absoluto a gestação inteira, não levantar para nada, só para ir no banheiro. Falei, nossa, eu não acredito que eu vou... meu sonho é ser grávida, se eu engravidar, vou ficar deitada, não vou poder nem, né? Então, eu ficava com isso na cabeça. Então, eu falei, não vou poder mais ser mãe, não vou poder mais ser mãe. E passou 1, 2 anos, né? E a gente começou a tentar. Só que, assim, eu demorei muito para voltar a falar com Deus. O pessoal da igreja sempre mandava mensagem. Aí a gente voltou a ir pro God. Olha como é. O primeiro God que eu voltei aí, porque eu não queria mais falar com Deus, o César e a Gleice também tem um testemunho bem bonito. Forte, né? E forte também. A Gleice teve endometriose, então ela não podia engravidar. Não engravidava, teve uma perca também. Tem uma coincidência nas nossas histórias. Sim. E quando eu fui pro God, eu só voltei a acreditar que Deus realmente me ama, porque nesse dia eu tô com aquele louvor, Aquieta Minha Alma. Aquieta Minha Alma. Nossa, aí eu falei, não, realmente Deus me ama e Ele tem o melhor pra mim. Mas assim, Fê, nossa, não sei se dá pra ver, mas eu tô toda arrepiada. Deus é tão bom que, assim, ele foi fazendo tudo da forma que ele queria. Assim, ele faz tudo da forma que ele quer. Às vezes a gente quer fazer da nossa forma e acaba dando errado. Então, ele foi colocando pessoas, ele foi colocando lugares, entendeu? Ele foi colocando palavras de pessoas que falavam com a gente. A Paula aqui também, ó, que entrou aí também, sem palavra, o Cezinha, sabe? A Karina de lá ajudando a ler lá no serviço. É o que eu sempre falo. A gente tem que estar do lado de pessoas boas, de pessoas que edificam a gente, que deixam a gente bem. Porque nesse momento que eu perdi, vinha muitas pessoas, falavam, ai, você não engravida porque você tem problema mesmo. Eu engravido. Se meu marido espirrar, eu engravido. Então, olha como que a gente ficava. Eu já ouvi muitas coisas assim. E aí a gente falou, não, vamos tentar de novo, né? E fomos para a parte de tentar novamente. E aí eu não tava tomando mais remédio, tentava 2, 3 meses, passou mais 1 ano e nada. 2017, 2018. Deixa eu abrir um leque aí, vocês vão dar risada. Porque assim, quando a gente casa, a gente não faz muito, né? E eu tive sorte porque nessa época bastante, porque... Ai, meu Deus do céu, é brincadeira. Eu acho que vai casar, fazer alguma coisa é difícil. Gente, aí... Mas é difícil. Mas assim, a gente teve... Como fala? A gente começou a tentar... Deixa eu falar um pouquinho, você já falou demais, né? A gente começou a tentar e...
E, enfim, começamos a fazer exames, né? Começamos a fazer alguns exames e pelo trauma que a gente teve, Paulinho do céu. pelo trauma que a gente teve, afetou não só ela, me afetou também. Porque foi tão forte o Eu baque. acredito muito, mexe muito com o psicológico, né? Exatamente. Se a cabeça boa, nada vai, né? Nada flui. Por isso, porque aí eu comecei a fazer exame, porque eu falei, nossa, passou 2018, 2019, a Ele gente não conseguia. Aí eu fui fazer exame. Não, eu passei no médico, fiz todas as baterias de exame e o médico falou, ó, realmente não tem nada de errado nos seus exames. Só que ele entrou comigo. Aí ele entrou comigo na sala e o médico falou assim, agora a gente precisa investigar você, falou pra ele. Eu não sabia. Ele tinha uma doença chamada varicocele. Não é doença, não. É um defeito. Nossa, é um defeito. Não, na verdade, essa varicocele é uma veia que estoura dentro do saco escrotal e... Como se fosse